Fala pessoal do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso projeto Alvo Certo no YouTube do DD. Se você ainda não nos conhece, dá uma olhada no canal, tá cheio de aula muito bacana aí para trás com vários temas relevantes para a tua prova de delegado de polícia. Deixa o teu comentário aqui embaixo falando dos assuntos que você quer ver em breve aqui no canal, do que você está achando dos outros vídeos que já tem acompanhado e das tuas sugestões e dúvidas. Deixa o teu like, compartilha com todo mundo e se inscreve para não perder as novidades. Segue a gente no @Dedicação Delta lá no Instagram. No @Prof. Rodrigo Barcelos com 2 L's você me encontrará para tirar quaisquer dúvidas que tenha. E no Prof. Rodrigo Barcelos também com 2 L's, @gmail.com você me encontra para dúvidas maiores que você precisa escrever em texto. Eu estou à sua disposição por lá. Veja você o seguinte, a gente teve recentemente a publicação do edital de delegado de Polícia Civil para o concurso do Pernambuco. A gente tem uma disciplina importante de criminologia ali. O edital, todavia, não é muito extenso. Ele, na realidade, reproduz o que a maioria das bancas vem cobrando nos certames com conteúdo base de criminologia. É um assunto importante para a carreira, é um assunto relevante para entender a dinâmica da questão criminal, é um assunto importante para ajudar na compreensão do direito penal e está até mesmo do papel do delegado de polícia civil. Então eu montei uma aula para a gente abordando os principais tópicos de criminologia do edital de delegado de polícia civil de Pernambuco. Minha intenção é que em uma ou duas passadas nesses tópicos relevantes você seja capaz de responder corretamente a maioria, se não todas, as questões objetivas desse certame. Claro que não vai ser uma aula aprofundada, claro que eu não vou tocar em todos os aspectos, mas como o edital vem com um conteúdo curtinho dessa disciplina, eu consigo ir com você do início ao fim dele, vendo os elementos que eu acho mais prováveis de estarem na sua prova. Mais provável de estar. Os elementos que eu aposto que estarão na sua prova para delegado. Nosso primeiro item do edital é o item 1, criminologia, que se subdivide em outros 3: conceito, métodos, empirismo e interdisciplinaridade e objetos da criminologia: delito, delinquente, vítima, controle social. Vamos por partes aqui. Conceito de criminologia. Diferentemente do direito penal, que cuida de prescrever juízos sobre condutas do mundo humano e dizer se elas são boas ou ruins, dizer se elas são permitidas ou proibidas, dizer se elas são bem valoradas ou mal valoradas, dizer se elas são premiadas ou punidas, castigadas, apenadas. A criminologia não tem essa pretensão de prescrever juízos de valor sobre nada. Pelo contrário, ela tem uma pretensão descritiva. E assim, tem uma pretensão científica de estudar, portanto, o mundo real como ele é. Assim como a gente faz na matemática, na física, na química, na biologia, fazendo ciência. A criminologia, você encontrará isso nas suas provas, é uma ciência, e uma específica ciência, uma ciência do ser. Na última prova para delegado de Polícia Civil de Santa Catarina, agora em 2024, janeiro, isso foi uma das alternativas de uma questão de criminologia, que dizia que o candidato, devendo marcar a incorreta, não deveria, na verdade, deveria assinalar uma assertiva que dizia: olha, a criminologia é uma ciência do dever ser. Está errado, é uma ciência do ser, porque ela quer estudar a realidade da questão criminal, o mundo como ele é, e não o mundo como ele deve ser. Então, comecemos a construir o nosso conceito. Criminologia é uma ciência, não é só uma ciência, é uma ciência do ser, portanto, uma ciência empírica, uma ciência que coloca o pesquisador, coloca o criminólogo de frente para a questão criminal, para estudar por que alguém comete um delito, em que circunstâncias, com que dinâmica, para que, quem é a vítima desse delito, se sim ou não a vítima contribui de alguma forma causal ou normativamente para sofrer o crime que ela mesma sofreu, e além disso, quais as melhores formas de intervir nesse conflito, de intervir na vítima e de intervir na própria pessoa do autor do delito. A criminologia é uma ciência empírica do ser com um objeto complexo. Qual é esse objeto complexo? Ele se subdivide nas suas provas em 4: o autor do delito, delinquente; a vítima do delito, que aparece como vítima; o controle social, que é a forma de intervir tanto no autor do delito quanto na vítima; e o mais básico de todos, o próprio delito. Esses são os 4 fundamentais objetos de estudo da ciência criminológica. Então, cuidado com isso. Você vai encontrar na tua prova o seguinte: a criminologia é uma ciência empírica do ser, interdisciplinar e transdisciplinar, porque ela quer se valer de vários saberes diferentes, ela quer se valer de conhecimentos da medicina, ela quer se valer de conhecimentos
da física, ela quer se valer de conhecimentos da filosofia, ela pode se valer eventualmente dos conhecimentos da psicanálise. Nós temos teorias psicanalíticas da criminologia, ela pode se valer dos conhecimentos da política, da economia, dentre outros. Se trata, portanto, de uma ciência empírica do ser, interdisciplinar e de objeto complexo. Mas esse é só um dos muitos conceitos que a criminologia pode ter. Na sua prova, se ela vier bem difícil, ela pode te perguntar outros, como o de Eugênio Raul Zaffaroni, que vai nos dizer que a criminologia é o curso dos discursos sobre a questão criminal, ou seja, tudo aquilo que já se falou sobre o processo de criminalizar e ser criminalizado, sobre o autor do delito, sobre o próprio delito, sobre a vítima de um delito, sobre os meios de repressão do que se chama delito. Ou ainda pode trazer, quem sabe, o conceito da professora Vera Malaguti. Criminologia é o estudo do processo de fazer as leis, de transgredir as leis e depois de sancionar a transgressão das leis. A criminologia não tem um conceito único, ela tem vários, porque apesar de ser uma disciplina científica, apesar de ser uma disciplina que não quer prescrever juízo de valor, apesar de ser uma disciplina que quer ser o mais segura possível, ela também é vinculada às próprias aspirações do cientista, ela também é vinculada àquilo que o cientista consegue fazer, ela também é vinculada, portanto, eventualmente, aos pré-juízos do criminólogo. Isso significa dizer que se a gente tem vários criminólogos de orientações diferentes, não é impossível que nós tenhamos conceitos de criminologia diferentes. O método é um dos elementos mais importantes em qualquer prova para delegado. É um método empírico, porque o criminólogo vai até o mundo real para descrever o fenômeno criminal empiricamente. É um método interdisciplinar, porque, como eu disse a você, ele se vale da metodologia mais ampla possível, para se valer de conhecimentos da medicina, para se valer de conhecimentos da psicanálise, para se valer de conhecimentos da psicologia, para se valer de conhecimentos da matemática, da física, enfim, de várias outras áreas, da economia, da política, para somá-los numa pesquisa empírica sobre a questão criminal. E, além disso, esse é o tópico mais cobrado em delegado, é o método tem um método indutivo, que se diferencia do método do direito penal, que é essencialmente dedutivo. No que reside essa fundamental distinção? O método indutivo parte dos casos concretos para tirar deles uma solução, uma hipótese. O método abstrato dedutivo faz o contrário, parte das abstrações da lei, das hipóteses legais, para tirar delas uma definição. A criminologia tem um método indutivo, o direito penal um método dedutivo. E eu disse a você que há 4 fundamentais objetos de estudo da criminologia: delito, delinquente, vítima e controle social. Percebamos o seguinte: se o criminólogo quer estudar toda a realidade sobre a questão criminal e se sim ou não alguém comete um crime por um determinado motivo, quais as mais preferenciais vítimas de um determinado crime, por que alguém comete um determinado delito, quais as melhores maneiras de intervir naquele conflito, se é com prisão, se é com política social pública, se é com medicina, se é com qualquer coisa. Se a criminologia quer estudar toda essa complexidade, ela precisa estudar esses 4 objetos: o ato de transgredir, a pessoa que transgride, a vítima da transgressão e o meio estatal de reagir à transgressão. Cada escola de pensamento criminológico se deteve preferencialmente sobre um desses objetos. Mas você encontrará na sua prova que a moderna criminologia se interessa por cada um deles. A escola clássica, nós já veremos isso, tinha como objeto principal o delito, porque partia do pressuposto que todos os homens eram igualmente dotados de racionalidade e de livre-arbítrio. Portanto, o que mais importava estudar era o crime e não as pessoas que o cometiam. A escola positivista, já no século XIX, partia de uma metodologia diferente, inserindo aqui os conhecimentos da medicina, da ciência e da antropologia, dizia: não, olha só, há homens que são biologicamente determinados ao crime e outros que não são. Portanto, há diferença entre os homens antes do cometimento de um crime. Então, mais importa para eles o estudo do objeto ou criminoso. Além disso, as criminologias do século XX vão promover o que a gente chama de giro sociológico e vão se interessar muito mais não pela cabeça do delinquente e não pelo corpo dele, mas sim pelos grupos sociais, pela sociedade e pelos processos de criminalização. O que a gente vai perceber cria no objeto controle social uma enorme e profícua difusão de interessados.
E esse objeto, inclusive, se diferencia em vários outros. Controle social é uma expressão muito ampla, que não abrange só a polícia civil, o judiciário, a polícia militar, o procurador da república, o promotor, o presídio, o cárcere, a pena. Muito pelo contrário, controle social é uma expressão ampla que designa pelo menos dois grandes subobjetos. O controle social informal, aquelas estruturas de controle que moldam o caráter, que configuram uma pessoa antes do sistema penal atuar, e depois o controle formal, os órgãos de controle formal mesmo, assim como diz a própria expressão, controle formal, os órgãos de controle punitivo do Estado, a polícia, o MP, o Poder Judiciário. A criminologia se interessa ao longo do tempo por tudo isso. Agora veja bem o seguinte. Se a gente vai no tópico 2 do seu edital, a gente encontra o tema funções da criminologia. São várias, como ciência que é, e não somente uma ciência, mas uma ciência que tem pretensões de descrever a realidade, uma ciência que tem pretensões de olhar o mundo real como ele é, uma ciência que tem pretensões de ser uma ciência do ser. Como tudo isso que é a criminologia, ela tem uma função importante: fornecer às agências políticas do sistema de justiça criminal informação segura, válida, confiável sobre a realidade da questão criminal. Além disso, ela tem como segunda função sugerir, com base nessas informações que já foram produzidas, são seguras, são científicas, são válidas, são confiáveis, mecanismos de intervenção no conflito, na vítima, no autor, no delito, para melhor solucioná-lo ou para melhor preveni-lo. São aqui estudados os meios de reação ao delito. Qual a melhor forma de intervir num sujeito que comete um determinado crime? É criminalizando-o? É punindo-o com a pena em sentido forte? Ou seja, é colocando-o na prisão? Ou talvez seja promovendo políticas públicas de distribuição de renda antes que ele comece a promover os seus crimes? Depende do crime, né? Se se trata talvez de um crime de violência, um crime de ódio, um crime bárbaro, talvez essa questão de políticas públicas sociais de distribuição de renda não tenha muita importância. Mas se todavia se trata de crimes atinentes à pobreza e vinculados à baixa capacidade social das pessoas para resolverem os seus problemas financeiros, talvez isso seja importante. Então, as funções da criminologia não se esgotam em descrever a realidade da questão criminal só para produzir conhecimento inútil, muito pelo contrário. Esse conhecimento será utilizado pelas instâncias políticas do sistema de justiça e transformado em propostas concretas. É aqui que entra a relação importante entre criminologia, política criminal e direito penal. A proposta tradicional concebe três vieses diferentes e três vocações diferentes, uma para cada uma dessas disciplinas, que juntas integram o tronco dos saberes sobre a questão criminal, ou a tríade, a tríplice fronteira da questão criminal, do saber criminal, ou como dizia um autor do século XIX chamado Franz von Liszt, a ciência total do direito penal. A criminologia, eu já disse a você, que é descrever a realidade da questão criminal, produzindo informação relevante sobre quem é o autor do crime, por que ele comete o crime, que circunstâncias facilitam ou dificultam o cometimento daquele crime, quem é a vítima e como o Estado deve ou não reagir àquilo. Agora, essa informação será remetida às instâncias políticas do sistema de justiça criminal, que lá a transformarão em política criminal. E essa específica disciplina, de acordo com a posição tradicional, tem uma vocação propositiva. Olha, se a criminologia descreve, ela tem uma vocação descritiva. Se a política criminal propõe, ela tem uma vocação propositiva. Mas beleza, vai propor o que para quem? Ela vai propor mecanismos de solução, de intervenção ou de prevenção daquele tipo de conflitos para outras agências do sistema político, que a transformarão em direito penal. Uma disciplina que, segundo a maioria das provas de delegado de polícia vem cobrando, também é uma ciência, mas não uma ciência do ser, uma ciência do dever ser, uma ciência que não quer descrever a realidade da questão criminal, mas na realidade que não quer descrever a realidade da questão criminal, mas em verdade quer prescrever juízos de valor sobre ela. Então, enquanto o criminólogo quer saber por que alguém comete um homicídio, o penalista não quer saber por que alguém comete um homicídio. Ele só quer dizer que o homicídio será punido com a pena de X a 20 anos. Ele só quer saber que o homicídio é um comportamento mal valorado pelo direito. Ele só quer saber, portanto, que o homicídio é um comportamento
sancionado pela lei penal. Olha que interessante, a criminologia descreve, a política criminal propõe e o direito penal, que como a gente já viu, utilizará um método dedutivo e não indutivo, sendo ele uma ciência do dever ser e não do ser, prescreve, transformando aquela informação que o criminólogo produziu e que a política criminal sintetizou em propostas numa criminalização mais grave, num aumento de pena, ou quem sabe, numa política pública não penal. É possível, Rodrigo? É, claro. As políticas criminais não se esgotam nas políticas penais, muito pelo contrário, a política penal é uma das espécies da política criminal, que é a política punitiva, de controle, polícia, MP, crime, pena, presídio, cárcere, tudo isso. Todavia, a política criminal tem uma perspectiva muitíssimo mais ampla. Segundo a visão tradicional, portanto, segundo a proposta tradicional, a criminologia descreve a realidade criminal. A política criminal pega essas informações válidas e científicas e seguras coletadas pelo criminólogo e transforma isso em proposições concretas, e o direito penal transforma essas proposições concretas em criminalizações do ponto de vista da política penal ou em políticas públicas não penais tendentes à prevenção de novos delitos. Tem propostas mais modernas, Rodrigo? Tem propostas mais modernas, sobretudo no que se refere à política criminal, como a do professor Nilo Batista, que acaba trabalhando um conceito mais político de política criminal, dizendo o seguinte: política criminal não é só essa conselheira penal do Estado que diz, tira a pena daqui, bota a pena aqui, descriminaliza isso aqui, criminaliza isso aqui. Dá uma sentença mais grave, dá uma sentença menos grave. Não, a política criminal, de acordo com o professor Nilo, na realidade, é uma disciplina da ciência política, que ele concebe como a ciência política do poder punitivo. Segundo o professor, a política criminal é a disciplina que estuda as formas do poder de punir, quem detém, para que ele é utilizado, como ele é utilizado e de que maneiras ele se manifesta. É a proposta mais tradicional de política criminal que, embora ainda não tenha aparecido com esses dizeres nas provas, convém saber. O direito penal, portanto, complementa essa tríade dos saberes penais sem que nós nos esqueçamos de uma coisa. Não é só isso. Segundo concepções modernas sobre essa tríade, ela não se esgota no direito penal, na criminologia e na política criminal. Ela também abrange outras disciplinas correlatas, como a própria medicina legal, como a própria medicina, como a filosofia, além disso, como a história, a política, a economia, dentre outros. Então, tudo que a gente chama de tríade dos saberes penais está circunscrito, na maioria das provas para delegado, à união dentro de uma mesma estrutura intelectual desses saberes, o criminológico, o político-criminal e o penal. As provas mais críticas já vêm percebendo, todavia, até mesmo a partir do método inter e transdisciplinar da criminologia, que isso é um pouco mais complexo e que é preciso trabalhar com esses outros saberes na resolução dos problemas criminais. O tópico 3 do teu edital tem o assunto modelos teóricos da criminologia. Se a gente sai do 3 e vai imediatamente ao 3.1, ele diz assim: teorias sociológicas. Numa leitura apressada, a gente imaginaria que só teorias sociológicas da criminologia podem ser cobradas. Se a gente fosse interpretar o edital literalmente, essa seria a conclusão. O problema é que a tua prova para delegado de Polícia Civil de Pernambuco não vai fazer só isso. Pelo contrário, ela vai cobrar, além do que está expressamente previsto aqui, as teorias anteriores às sociológicas. Rodrigo, mas isso não está previsto no edital. Eu sei. Só que as teorias anteriores às sociológicas são intrinsecamente indispensáveis para a compreensão das teorias sociológicas. E em todo, eu disse todo, literalmente todo edital, toda a prova, todo concurso, todo certame, toda avaliação para delegado de polícia cobra as teorias anteriores às teorias sociológicas, que são as teorias tradicionais. Tenho, portanto, para mim, que ou a banca fez um edital genérico ou alguém deu um mole e simplesmente não cobrou algo que vai aparecer na prova. Então, antes da gente entrar no 3.1, entremos no 3.0, que diz respeito às teorias tradicionais da criminologia. A gente percebe o seguinte: daqueles 4 objetos que nós discutimos, delito, delinquente, vítima e controle, cada escola, cada grupo de pensadores que se sucedeu no tempo, cada grupo de intelectuais que discutiu a criminologia, que discutiu essa ciência, que só vira ciência num específico momento dessa linha do tempo, a gente vai ver isso, cada específico grupo desses pensadores discutiu a criminologia,
a partir de um ponto de vista e se focando em um ou outro objeto preferencial de estudo. A primeira das grandes escolas tradicionais, nós a chamaremos escola clássica. Ela está atrelada aos séculos XVIII e iníciozinho do XIX. Seus autores principais são Francesco Carrara, italiano, Anselm Feuerbach, alemão, Cesare Beccaria, além disso, Gian Domenico Romagnosi, um italiano, filósofo do direito, jurista e penalista. O que é que pensava a escola clássica sobre o crime? Pensava o seguinte: primeiro, todos os homens são dotados de livre-arbítrio. Eles não podiam pensar diferente, o iluminismo e a ascensão da razão humana ali estavam a toda. Era a ideia intelectual da moda. Então, se um determinado indivíduo cometia um crime, que para Carrara poderia ser conceituado como um ente jurídico, ainda que tivesse um forte valor moral, uma forte conotação moralista, era porque ele decidiu mal empregar o seu livre-arbítrio. Mas, na sua racionalidade, ele tinha liberdade para não praticar o crime, mesmo assim ele o praticou. O crime, portanto, é fruto dessa má decisão, dessa má utilização do livre-arbítrio, que era dado, segundo esses penalistas, segundo esses criminólogos, pelo estabelecimento de leis divinas ou leis naturais anteriores à própria lei jurídica, que na sua prova aparecerão sob a forma de leis absolutas ou imutáveis, leis absolutas da natureza, leis que condicionam o estabelecimento da legislação. Como eu disse a você, há uma forte carga moral na escola clássica, mas ainda assim Carrara definia o delito como um ente jurídico que violava a lei. Se isso é verdade, a gente tem aqui uma das principais características da escola clássica. Eles não utilizavam o método científico para discutir criminologia. Rodrigo, você acabou de dizer que a criminologia é uma ciência e que utiliza do método indutivo, do método interdisciplinar. É verdade, mas a criminologia só vai adquirir esse específico status, essa específica característica, no século XIX, metade para frente. Aqui a gente ainda está no início do XIX, final do XVIII. Aqui, criminologia não era ainda tida como uma ciência. Portanto, nessa quadra histórica, seu método não é o indutivo, mas o dedutivo. Nessa quadra histórica, a gente não tem médicos discutindo a questão criminal, a gente não tem antropólogos discutindo a questão criminal, a gente não tem uma medicinização do crime, a gente não tem uma patologização do crime, aquela ideia de que o crime decorre de uma doença, ou de nada disso. Rodrigo, quando é que a gente vai ter isso? A gente vai ter isso no século XIX, com a escola positivista. Aqui a gente tem muita coisa para falar. Primeiro ponto, a criminologia como ciência empírica do ser, descritiva, indutiva, nasce aqui. Por quê? Porque era nesse momento que estavam surgindo os intelectuais cientistas. A ciência não foi uma coisa que sempre existiu, muito pelo contrário. É aqui no século XIX que ela começa a se fortalecer como uma disciplina. A medicina começa a se fortalecer, a psicologia começa a se fortalecer, a física começa a se fortalecer. E os intelectuais, que naquela época estudavam de tudo um pouco, tanto crime, quanto medicina, quanto ciência, quanto política, quanto tudo, queriam aproximar o discurso sobre a questão criminal dos discursos sobre a ciência. Os autores, e são três os principais, Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo, fizeram uma criminologia medicinal ou medicinizada, tentando aproximar o discurso sobre a questão criminal dos discursos médicos. Qual foi a conclusão fundamental a nível do objeto do estudo da criminologia? Era que sim, existia diferença entre os homens, diferentemente do que os criminólogos clássicos sugeriam. Não era verdade que existia um livre-arbítrio do qual todos éramos titulares. Não era verdade que existíamos como seres humanos titulares de razão absoluta, de leis prévias dadas que nos dotariam dessa capacidade de decidir totalmente autônomos da nossa realidade. Pelo contrário, a criminologia positivista é uma criminologia determinística, segundo alguns autores, mas dá no mesmo. Uma criminologia que parte do pressuposto de que o teu nascimento, seja do ponto de vista biológico, seja do ponto de vista sociológico, determina se você será um criminoso ou não. A proposta de Lombroso era a seguinte: existem pessoas que já nascem porque herdaram ele com o gene da criminalidade ou gene da criminosidade. E era possível saber isso, segundo esse criminólogo, examinando alguns aspectos físicos das pessoas, sobretudo das condenadas que ele estudou. Aspectos ósseos, cor de pele, aspectos musculares e elementos físicos. Segundo esse autor, para a criminologia crítica, quem ostentasse essas características
características totalmente racistas, totalmente racializadas, totalmente discriminatórias, eugenistas, certamente se tornaria um criminoso. E quando ele projetasse todas essas características num ato delitivo, o delito seria um mero sintoma da sua personalidade ou da sua biologia defeituosa. Mas não seria nada mais, nada além disso. Uma outra versão da criminologia positivista, a de Enrico Ferri, tirava o problema da biologia e colocava na sociologia, dizendo assim, não, o gene da criminalidade não é herdado, ele é, na verdade, pelo menos não é herdado do ponto de vista biológico, ele é herdado do contexto social em que você nasceu. E aqui a gente também tinha uma criminologia determinística ou etiológica, que é, você pode ser quem você for. Se você nasceu num contexto X, você vai ter as características Y. Se você, segundo Ferri, segundo Lombroso, se você nasceu de uma família X, com as características X, você terá no futuro um comportamento Y. Percebe que enquanto a criminologia clássica voltava os seus olhos para o delito, a criminologia positivista volta os seus olhos muito mais para o delinquente. Portanto, aqui a gente tem, nessas duas escolas tradicionais da criminologia, o grosso dos dois primeiros objetos de estudo dessa disciplina. A criminologia positivista promoveu no Brasil uma intensa radicalização racista, uma intensa radicalização eugenista, medicinal, preconceituosa, que dura na nossa intelectualidade criminológica até os dias de hoje. Mas ela certamente foi importante porque ali surgiu o método empírico, o método interdisciplinar, o método indutivo e o método científico da criminologia. Essas duas escolas, clássica e positivista, são as teorias tradicionais. E agora sim a gente pode começar a pensar nas teorias sociológicas da criminologia. Veja você, no século XX, a gente tem o fortalecimento da sociologia como uma disciplina autônoma e com enorme quantidade de trabalhos e de autores se debruçando sobre isso. Isso promoveu na criminologia o que a gente chama de giro sociológico, uma modificação do pensamento geral sobre a criminologia que vai deslocar o objeto de estudo não mais para o criminoso, ou para o crime do criminoso, mas para o Estado, para a sociedade, para os grupos sociais nos quais as pessoas estão inseridas. Então teremos o surgimento aqui de novas teorias, todas no século XX, que explicarão a questão criminal e o porquê se comete crime e o que é o crime e como o Estado reage ao crime a partir de perspectivas sociológicas. A teoria da anomia, as teorias das subculturas, a escola de Chicago, o etiquetamento ou labeling approach, a criminologia crítica e as novas criminologias são somente algumas dessas teorias. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui, intervalo entre aspas, né? Vou dividir essa aula em duas partes. A primeira fica com toda essa introdução à criminologia e agora na parte 2, que a gente volta em breve aqui no nosso canal do YouTube, aqui no Alvo Certo, dará continuidade discutindo cada uma dessas teorias sociológicas e vendo os outros curtos tópicos do edital que, penso eu, podem aparecer na tua prova para delegado de Polícia Civil de Pernambuco. Beleza? Então, só para te dar um preview, a gente volta vendo aqui, claro, cada uma dessas teorias que eu acabo de citar, os processos de criminalização que são absolutamente relevantes dentro de cada uma dessas perspectivas sociológicas, sobretudo criminologia crítica e criminologia do etiquetamento, e ainda modelos de prevenção de infrações penais na criminologia, alguns aspectos sobre vítima e vitimologia, dentre outros. Não todos, mas aqueles que eu considero mais importantes dentro da disciplina e dentro do teu edital para delegado de Pernambuco, que me parecem possíveis de cobrança na tua prova. A gente volta à nossa próxima oportunidade. Não deixa de deixar o teu comentário aqui, dar o like no canal, se inscrever, ativa o sininho e fazer as tuas sugestões. Um abraço grande, até já!